Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 6h47 e vamos conversar agora com o Dr. Guilherme Rocha, especialista em direito eleitoral, advogado, que vai falar com a gente aqui do Primeiro Jornal. Dr. Guilherme, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia a todos no estúdio, a todos os ouvintes, sempre um prazer, mais uma vez. Bom, nós estamos chegando ao final do ano, doutor, e também em alguns pontos interessantes que tomam conta da imprensa, do nosso STF já há algum tempo, principalmente com relação à família Bolsonaro. Jair Bolsonaro já foi julgado, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, mas existem ainda algumas coisas a serem feitas. A defesa dele continua atuando. Como é que está a situação, primeiro de Jair Bolsonaro, doutor? Márcio, esse sistema judiciário agora aqui vai mostrando para as pessoas como ele é moroso, né? Num primeiro momento as pessoas imaginam ali, olha, foi condenado, vai ser preso imediatamente. A gente dizia, demora um pouco, e aí agora, com os meses, né, as pessoas vão entendendo de fato essa demora. O processo está no final, mas não terminou. Na última semana nós tivemos o julgamento de um recurso chamado embargos de declaração. É uma mera estratégia, para quem está ouvindo, é uma mera estratégia da defesa. Esse recurso, ele raramente gera algum resultado, ele raramente muda a decisão. Ele serve só para que o juiz que deu a condenação possa esclarecer algum ponto que tenha sido contraditório, omisso da decisão. Essa decisão já foi dada, não havia nenhuma omissão no ponto de vista da primeira turma do STF. Publicação desse recurso deve acontecer hoje, no máximo amanhã. E aí o que falta? A defesa dele pode tentar mais uma vez usar esse recurso. Embargos dos embargos. Uma estratégia arriscada, Márcio. Talvez gere multa se o relator considerar, se o ministro Alexandre de Moraes considerar que esse é um mero recurso protelatório, ou seja, que a defesa está só tentando atrasar a prisão. Ganhar tempo. E aí ganhar tempo. E aí o trânsito em julgado pode ser anterior e a prisão pode ser mais rápida. Então essa é uma estratégia que já se torna um pouco perigosa e que a defesa está avaliando certamente. A outra estratégia é o uso de um outro recurso chamado embargos infringentes. Tem uma jurisprudência muito forte no Supremo Tribunal Federal que impede que esse recurso, nesse caso, seja apresentado. Ele demandaria 2 divergências e nós só tivemos uma, que foi a do Fux. Também é uma decisão muito arriscada. A defesa do ex-presidente Bolsonaro cogita usar esse recurso usando ali uma regrinha de 3. O regimento menciona que esse recurso é cabível lá no plenário se nós tivermos 4 divergências. 11-4 dá 36,36%. Aplicando na turma, isso daria 1,8, tem que abaixar para 1 e não subir para 2. Enfim, é uma estratégia que provavelmente, mas provavelmente mesmo, não vai funcionar, né? Mas eles certamente agora estão entre esses 2 momentos. Prazo dos embargos é de 5 dias, dos infringentes, embargos de declaração é de 5 dias, dos infringentes é de 15, mas agora tudo encaminhado aí para um desfecho que acontece nas próximas 2 semanas. Doutor Guilherme, tem muita gente, a imprensa especializada, dizendo que a prisão de Jair Bolsonaro pode acontecer durante o recesso parlamentar, para evitar muita falação, enfim. O senhor acredita que isso possa de fato acontecer ainda esse ano e durante o recesso parlamentar? Pode, Márcio, facilmente pode, porque se nós pensarmos que a decisão dos embargos da semana passada pode ser publicada hoje, vamos imaginar que a defesa faça as 2 coisas com sucesso. Primeiro, embargos de declaração em 5 dias, depois os infringentes em 15. A gente já chegou aqui naquela semana da véspera do recesso, lá do 20 de dezembro. Então, poderia facilmente acontecer isso.
E no caso de Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro denúncia tornando réu por suposta coação no curso do processo para interferir no exterior, contra o próprio país e também no julgamento do pai. Como é que está a situação de Eduardo Bolsonaro, doutor? Aqui, Márcio, nós temos um processo em fase inicial, temos uma denúncia apresentada pela PGR em face do deputado federal Eduardo Bolsonaro, em face de um blogueiro também, o Paulo Figueiredo. Essa denúncia, ela tem pendência de votação até 25/11, é o chamado julgamento virtual. Mas ela tem unanimidade nesse momento, né, para que seja recebida a denúncia, e isso significa aberto o processo contra o deputado federal. Aí a gente tem toda aquela marcha que nós vimos no caso do pai, né, do ex-presidente Jair, também se repetir aqui com o Eduardo. Ele recebida a denúncia, ele pode também usar embargos de declaração num primeiro momento, depois vai ser chamado a apresentar sua defesa, toda a fase de instrução probatória, audiência, para a gente no final chegar aí a uma sentença. Bom, então, com relação a Eduardo, talvez esse ano a gente não tenha um desfecho, mas com relação ao pai, esse ano deve acontecer o desfecho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Com a relação ao ex-presidente, provavelmente desfecho esse ano. Agora, com relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, seguramente nada acontece esse ano, e esse processo aí ele vai levar alguns meses, né? Quase o ano todo, na verdade, de 2026 para poder avançar. Doutor Guilherme, agradecemos mais uma vez a sua participação, nos atualizando sobre esses temas que tomam conta realmente da curiosidade popular, o que pode acontecer com o ex-presidente Bolsonaro e tudo mais. Muito obrigado, um bom trabalho, uma boa semana, doutor. Eu é que agradeço, Márcio, sempre um prazer contribuir com vocês, um ótimo trabalho aí no estúdio e um ótimo dia de trabalho também para os ouvintes. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.